Anderson, ambiente corporativo parece ser antítese da graça. Somente os melhores são promovidos. Como a graça se estabelece nesse meio? Como lidar com improdutivos e impontuais? Bom, o impontual e o improdutivo a gente lida como o Evangelho manda lidar, né? O Evangelho manda lidar. Continua. O dono de uma vinha vem e diz assim, essa árvore está aqui ocupando esse espaço há 2 anos e não dá fruto. Arranca, planta uma que seja mais frutuosa. Aí o gerente disse, não senhor, deixa eu cuidar dela mais 1 ano para ver se ela dá certo. Aí ele confia no gerente. Aí o gerente põe adubo, cuida, se dentro de mais 1 ano ela der fruto, ela fica, se ela não der, ela sai. Não é? E na empresa é assim. Até na Bíblia na empresa é assim. O patrão do credor, do mordomo infiel, daquele espertalhão lá de Lucas 16, né? Então, do administrador infiel. O indivíduo... Ensina a gente a adquirir riquezas com... Das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando essas essas riquezas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Então, até ali o dono do negócio, quando chega e vê que o cara que tinha dado um prejuízo a ele, mas na última hora tinha sido esperto o suficiente para diminuir o prejuízo, recebeu até um elogio, foi mandado embora. Mas elogiadamente embora, porque podia ter sido pior. Mas não deixou de perder o emprego. O que as pessoas precisam ver é que o ladrão que morria ao lado de Jesus na cruz e que se arrependeu, morreu na cruz. Foi para o paraíso, mas morreu na cruz. Ou seja, na graça, que é uma coisa que se estabelece entre Deus e o homem, mas não na IBM, a justa consequência das suas atitudes. Pois é, porque a graça se estabelece entre Deus e o homem por meio da cruz, não da IBM, não da Brasil Telecom. Não da Vale do Rio Doce. Não da Vale, não da Rede Globo. Elas não são mediadoras entre Deus e os homens, elas nunca propuseram graça, misericórdia. O contrato que as pessoas têm com ela é de produtividade. Inclusive, produz, fica, não produz, não fica. Simples assim. Trabalhar como se fosse a Cristo, né? Assim que disse a Timóteo, né? Paulo. Isso é para quem está trabalhando. Agora, o dono da empresa não pode dizer, olha, eu vou aplicar aqui o critério da graça. Vou justificar todos os atrasados, vou dobrar o salário de todos os que transgrediram muito na empresa, porque onde abundou a transgressão, superabundou o salário, o bônus. Não pode, ele vai criar superfaturou. Muito engraçado isso. Então o ladrão da cruz, que se arrependeu, morreu. Morreu por quê? Porque em relação às leis da produtividade humana, da cidadania, ele era um infrator quanto mais. E ele só foi para o paraíso porque reconheceu isso. Porque quem não reconheceu e ficou cobrando, desce da cruz e tira nós também, não sei o que e tal, aquele outro se danou. Então o que as pessoas precisam saber é que o mercado de trabalho não é um lugar de graça, é lugar de trabalho. E não é de graça, você então, está sendo recebido. No trabalho não existe graça, como diz Paulo em Romanos. Porque se você trabalha o mês inteiro e no final do mês ganha um salário, Paulo pergunta, isso foi graça ou foi o que era devido? A graça, Paulo diz, é para aquele que não fez nada o mês inteiro e no final do mês recebeu, pelo que não fez. Isso aí é o que acontece mediante a fé entre o homem e Deus, por misericórdia de Deus. Mas não é política empresarial que o reino de Deus acha que seja transferível para este mundo. Por isso é que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. E entre vós não é assim. Como é entre os governadores, os empresários da terra, e sei lá. Entre vocês, que são meu povo, não é assim. Agora, o mundo é assim. E em relação ao mundo ser assim, Pai, eu peço que tu não os tires do mundo, que eles aprendam a lidar com isso, que tu os livres do mal.
E Paulo diz em 1 Coríntios 5, 6, especialmente já aí dos 5, 6 para frente, que se o indivíduo for adotar como critério não se relacionar no mundo com pessoas que não têm nenhuma visão de graça, de pessoas que se relacionam em contratos que são olho por olho, dente por dente, pão, pão, queijo, queijo, se o indivíduo quiser outro critério, é melhor ele sair do mundo. Porque no mundo não será assim. E Paulo chama o cara para real. E diz, olha, você vai ter que lidar com contradições no mundo. Vai ter que fazer negócio com idólatra, com incrédulo, com beberrão, com maldizente, com um monte de coisas. No mundo é assim. Você não deve fazer isso com alguém que, dizendo-se irmão, for idólatra, maldizente, entorpecido, falsificador, com esse nem se sente para comer. Dizendo-se irmão. Irmão, agora, os de fora, ele diz, com que direito eu vou julgar o mundo? Os de fora. É porque senão é aceitar a safadeza evangélica dentro da sua circunstância, fazer negócio com o irmão que você sabe que o cara é safado. Agora, mas porque irmão tem que ser com ele. Respondendo a pergunta do nosso amigo aqui, do nosso querido, foi Anderson, não é? Então, o que eu diria é o seguinte, Anderson, a lei do mercado é a lei da sobrevivência dos mais aptos. Não existe nenhuma graça nisso aí, não. Jesus disse que o príncipe desse mundo é o diabo. A gente vive e trabalha neste mundo que tem esse príncipe, tem essa política, carregando no coração o reino de Deus, que é a antítese disso, como prática nossa em relação ao próximo. Mas não como um romance nosso de expectativa de que a empresa vai adotar essa política. Nem o ambiente governamental e nem o sistema favoreceriam a implantação disso. Não daria nem para ela se adequar à relação com o próprio Estado se ela praticar isso. Nem a CLT permite a ela fazer isso. Nem o sindicato, nem ninguém. Então, quem entra sabe as regras. O mundo não é o reino de Deus. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. O mundo tem seu modus operandi. As premissas são outras. Lá eu sou sal e luz, eu sou um sobrevivente da graça contra a hostilidade do mundo. E esse é o chamado. Quem tiver expectativas diferentes está totalmente iludido acerca do que o mundo seja. E eu paro aqui.